Bom, vamos começar então. Você aparece, você está 2 vezes aqui para mim. Eu posso tirar uma? Eu só vejo você. Tá, só a mim. Tudo bem, é isso mesmo. Mas você está em duas janelas. Ah, ok. Depende qual que você vai tirar. Deixa eu fechar Aqui meu não celular. tem. Tá. Com certeza já saiu. Tá. Bom, boa noite. Que bom a gente estar aqui novamente com a Maria Antônia. Eu fiz uma coisa na última semana que foi terrível. Eu estava tão ansioso, tão nervoso, porque era a primeira vez que a gente fazia uma live, que eu estava sozinho aqui. E eu sou muito bruto nessa questão toda de internet, não é? E aí, depois é que a gente se deu conta, e eu fui alertado, inclusive, para isso, pela Luciene, que era muito atenta, sobre, Fernando, você não apresentou a Maria Antônia. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Bom, a Maria Antônia Marques, ela é assessora do Centro Bíblico Verbo e professora da área de Bíblia no ITESP, Instituto São Paulo de Estudos Superiores, além de ter feito pós-graduação em comunicação, mestrado e doutorado em ciências da religião, com área de concentração em Bíblia. Na Universidade Metodista de São Bernardo, ela continua aprendendo com as pessoas que encontra nos seus cursos e encontros bíblicos. Olha que bonito. Então, essa é a Maria Antônia, que vocês já conhecem, não é? Eu estou trazendo mais alguns detalhes, mais alguns dados. Tá? Então, gente, nós estamos começando. Eu vou passar a palavra para ela e ela vai continuar nos ensinando sobre a carta aos Gálatas, nessa nossa tenda dessa noite. Muito bom. Vamos em frente. Muito bom estar na tenda. A coisa de tenda me agrada, porque tenda me lembra simplicidade. E, de fato, é isso. Além do mestrado, doutorado em Bíblia, eu continuo aprendendo com as pessoas. Nos muitos cursos que eu tenho dado, seja online ou presencial, a gente sempre aprende, a gente sempre aprende, a gente sempre se enriquece, porque quando mais pessoas olham para o texto, enxergam mais coisas. Claro que aqui eu acabo falando mais, porque esse meio não nos permite uma interação maior, mas vocês podem fazer aí suas perguntas, seus questionamentos, e se eu não me fizer entender por vocês, podem perguntar à vontade. A gente está aqui para dialogar. E o nosso ponto de conversório é a carta aos Gálatas. É a carta aos Gálatas. Pois bem, eu vou começar. Semana passada, eu trabalhei um pouco situando a carta aos Gálatas, né? É uma carta escrita para várias eclesias. Ele diz no começo, Paulo, ele até diz assim, eu e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, nós já conversávamos que eram aldeias, várias eclesias, vários grupos que recebem esta carta, que recebem esta carta. E qual é a crise que tem nas comunidades? A crise é uma só.
Paulo anunciou o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da liberdade, o evangelho da liberdade, mas não uma liberdade que conduz a uma libertinagem. Uma liberdade que é conduzida pelo Espírito, que leva a uma fé vivenciada através do amor. Então, assim, o fruto do Espírito é o amor, como o próprio Paulo diz, né? E para o amor não tem lei, não tem lei. Então, é isso que a gente vai retomar alguns pontinhos desta carta. Então, instalou-se a crise lá, porque após o anúncio de Paulo, eles receberam outro anúncio, que, além do batismo em Cristo Jesus, era preciso também a circuncisão. Então, o que é a circuncisão? A circuncisão era um ritual de batismo para entrar, para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte da comunidade judaica. Então, o que Paulo fica bravo? Quem assume a circuncisão não é só o ritual, ele vai assumir o modo de vida dos judeus. Os gálatas são não-judeus que se converteram para o Evangelho de Jesus Cristo. Eles se converteram para o Evangelho de Jesus Cristo e agora eles acham, conforme a pregação do grupo que a gente chama grupo judaizante. Por que grupo judaizante? É o grupo que também aceita Jesus como Messias, é o grupo que aceita Jesus como Messias, mas afirma, é preciso a circuncisão. E aí Paulo fica indignado e escreve uma carta insistindo no Evangelho de Jesus Cristo crucificado. E, claro, nós vamos trabalhar isso hoje para a gente entender melhor ou um pouquinho mais. Eu coloquei aí uma imagem, mas eu queria a imagem anterior. Vamos ver se eu chego na imagem anterior. Ok? Nessa imagem aqui, que é o mapa do Império Romano, nesse mapa a gente tem aqui a região da Galácia, como a gente conversou semana passada, tem a Galácia do Sul, Listra, Icônio, Derbe, onde tinha presença maior de judeus, e tem a Galácia do Norte. A gente acredita que a carta foi escrita para as eclesias dos grupos que estão no norte, até porque é um grupo que está mais distante do poder, do domínio dos romanos. Uma população de escravos, em sua maioria. Na Galácia havia um famoso mercado de escravos. Então, a linguagem de liberdade e escravidão é uma linguagem que os leitores entendem bem. A carta foi escrita entre 54 e 55, alguns colocam até mais tarde. O meio mais fácil de entrar em contato, quando não se podia viajar, era através da carta, através de cartas. Né? Então, a gente não sabe com certeza se Paulo está na Macedônia, aqui na região da Macedônia, ou se ele está em Éfeso. Estando na Macedônia ou em Éfeso, Paulo está distante.
E a gente sabe, pelo menos pelo que ele diz, que ele não pode, naquele momento, estar na comunidade. Ele diz assim: eu gostaria de estar com vocês agora para acertar o tom da conversa. E até poder ajeitar, mudar meu tom de voz, olhar como é que vocês estão, porque não sei o que fazer em relação a vocês. Paulo está quase que um pouco decepcionado, frustrado, ele chega mesmo a estar irritado, porque ele chama, no capítulo 3, os Gálatas de insensatos, sem juízo. Então, assim, Paulo usa todos os argumentos para dizer qual é a centralidade do evangelho que ele pregou. O evangelho de Paulo é o evangelho que é a própria pessoa de Jesus Cristo crucificado. O que significa isso? Assumir o modo de vida de Jesus. E um dos elementos que pode ter impressionado muito Paulo foi exatamente o fato de Jesus estar no meio de excluídos. Jesus não considerava as leis do puro e do impuro que separavam as pessoas em categorias diferentes. A gente vê nos evangelhos Jesus tratando com dignidade os pobres, as pessoas excluídas, pobres, mulheres, doentes, pessoas com deficiência, estrangeiros. Todas essas pessoas, existiam leis que separavam. Elas não tinham convivência com os judeus. Elas eram consideradas impuras e contato com o impuro torna a pessoa impura. Então, assim, muito interessante que a gente conversou a semana passada, porque Paulo tinha o evangelho da lei na cabeça. Paulo tinha o evangelho da lei. Esse evangelho dessa, digamos, seguir a lei como caminho para chegar a Deus. Como caminho para chegar a Deus. Esse era o evangelho de Paulo. E à medida que Paulo faz a experiência de encontro com Jesus, ele muda a sua maneira de ver a Deus, a sua maneira de compreender as Escrituras, ele muda seu posicionamento. Paulo acredita que ele está vivendo no tempo da promessa e que essa promessa feita a Abraão já se realizou em Jesus. Eu vou apenas ler aqui, eu só coloquei o mapa para a gente pisar nessa terra, né? Para a gente ver, assim, de fato, as distâncias, porque olha aqui onde está a Judéia, acima está aqui a Antioquia. Antioquia foi uma primeira base missionária de Paulo. Pouco a pouco, a igreja de Antioquia foi assumindo um posicionamento mais próximo da igreja de Jerusalém, talvez mais judaizante. Paulo acaba transferindo a sua base missionária para Éfeso. Ele fica em Éfeso 2 anos e meio. E de Éfeso ele fez também aí algumas viagens. Ele mesmo afirma que ele chegou na região da Galácia do Norte por ocasião de uma doença. E vocês, ele diz para os Gálatas, vocês não me rejeitaram, ao contrário, me receberam. Quer dizer, Paulo, que tinha até pouco tempo essa imagem de que um doente é um castigado por Deus,
ele, estando doente, não sabemos qual é o problema, talvez alguma doença dos olhos, foi muito bem acolhido pelos galos. Beleza, né? Eu penso que é isso mesmo. O que muda a nossa visão, a nossa maneira de pensar, é a experiência. É a experiência. A gente, às vezes, é muito rígido, muito duro em relação à lei, até que a gente tem alguém na família, né? Por exemplo, vou falar de coisas que hoje não é mais tanto problema. A gente era muito duro com casais separados. De repente, você tem casal separado na sua família. Seu posicionamento, pela própria experiência, vai mudando, né? E assim, tantas outras coisas. Ok? Tem um texto aqui, só para dizer que Paulo vive nesse tempo que ele sente que é a plenitude do tempo. Ele diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, de modo que recebêssemos a adoção de filhos. Essa categoria de filhos adotivos é uma reflexão que surge de Paulo. Em Cristo, nós somos filhos adotivos. Isso depois vai se repetir em outros textos, né? Nascido debaixo da lei, nos resgatar da lei para sermos filhos. Não estamos submetidos à lei, mas somos filhos, né? E porque vocês são filhos, ele está dizendo para os Gálatas, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Porque vocês são filhos, Deus enviou nos corações de vocês o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se você é filho, é também herdeiro por causa de Deus. E o relacionamento de filho, se somos filhos, vivemos num relacionamento igualitário. Essa é a capa do livro que nós escrevemos no Centro Bíblico Verbo, né? E eu até achei assim, briguei bastante com meu chefe, porque eu achava nosso título muito grande. Até que eu entendi que esse título contém a síntese da carta aos Gálatas, assim, o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Do começo ao fim, Paulo insiste que o Evangelho é de Jesus crucificado, aquele que se entregou por nós. Dizer isso é muito revolucionário, porque vejam, é aceitar que o crucificado é o Messias. Aceitar que o crucificado é o Messias. O Messias não é o rei, não é o poderoso, não é aquele que está na linha oficial, mas é Jesus crucificado. Jesus crucificado. E aí tem a frase, que é uma frase que está no capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Interessante, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou.
Liberdade libertou, duas coisas quase juntas, né? Mas talvez Paulo quisesse dizer aqui, seguindo o modo dos hebreus escreverem, que Cristo nos libertou totalmente. Cristo nos libertou totalmente. O que nos conduz é o Espírito. E nos libertou para quê? Talvez essa imagem expressa em termos essa ideia. Porque, veja, todos em Cristo somos um. Todos estão sentados na mesma mesa. Em Cristo somos irmãs e irmãos. Em Cristo Jesus, não importa se eu sou a minha nacionalidade, a minha classe social, o meu gênero, em Cristo somos um. Em Cristo somos iguais. Então, assim, em Cristo não há essa diferença entre escravo e livre, homem, mulher, judeu, grego. Somos um e podemos sentar-se à mesma mesa. Mesma mesa. É um projeto de igualdade, é um projeto de solidariedade. E isso é muito importante. Ok? Então, eu vou passar a falar de algumas mensagens principais da carta aos Gálatas. Algumas eu posso até repetir, mas dizem que a repetição a gente acaba aprendendo de novo, né? Então, primeiro, pregar e praticar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Pregar e praticar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, que para Paulo é o seguinte, ele diz, não existe outro Evangelho. Isso é palavra dele, aqueles estão deixando vocês confusos, querendo distorcer o Evangelho de Cristo. Não existe outro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é a própria pessoa de Jesus de Nazaré. E é interessante que aqui Paulo cita o confronto que ele teve com os notáveis de Jerusalém para defender o que ele acredita ser o Evangelho. Então, o que é o Evangelho para Paulo? É a própria pessoa de Jesus de Nazaré, ele que praticou, que pregou, que viveu a justiça e entregou a sua vida por nós, por puro amor ao próximo. Por puro amor ao próximo. E esse tema, que é o tema importante, ou é o tema que costura toda a carta, ele já aparece logo na introdução, capítulo 1, 3 a 5. E esse tema também é repetido em Romanos 5, 8. Nós costumamos dizer que a carta aos Gálatas foi um rascunho para a carta aos Romanos. A carta aos Gálatas foi escrita no quente da emoção, a carta aos Romanos foi ampliada, mas a discussão é a mesma, a reflexão é maior. Até que, se eu não me engano, deixe-me olhar para não falar qualquer coisa, mas o tema é o mesmo, a questão é a mesma. A carta aos Romanos tem, acho que 16 capítulos. Exatamente, 16 capítulos. Então, de 6 para 16, mostra que lá Paulo elaborou mais a problemática. Ok? Primeira coisa, pregar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Não é o Evangelho do imperador, das boas novas do império, das vitórias, do nascimento do filho do rei. Não é o Evangelho da lei, não é o Evangelho da lei, conforme os judaizantes estavam pregando,
mas é o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. E a autoridade de Paulo devia estar questionada, porque ele insiste. Foi o próprio Jesus que revelou a mim. Depois, um outro ponto importante da carta de Paulo é que aquele que aceita Jesus Cristo passa a viver desse projeto. E aqui ele diz também, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Jesus Cristo vive em quem vive o amor ao próximo, sobretudo, passando para o hoje, nos crucificados de hoje. Lá na frente ele vai dizer, pelo batismo, nós nos revestimos de Cristo. O que é revestir-se de Cristo? Revestir-se de Cristo é assumir Cristo em sua própria vida. Ele diz aqui uma coisa que talvez seja interessante a gente ler. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ok, é o que está aí. Agora, a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vou repetir. A vida que eu a vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E ele conclui: não torno inútil a graça de Deus. Porque se a justiça vem da lei, então Cristo morreu inutilmente. Justiça pela fé, justiça pela lei. O que é a justiça pela lei? Eu assumo a circuncisão, junto com a circuncisão, eu assumo também a observância da lei. A observância é a observância da lei que garante a minha justificação. Justificação é uma palavra que vem do mundo de tribunal, do mundo jurídico, né? Eu estou justificada porque eu cumpro a lei. Estou justificada porque eu cumpro a lei. Parece que quem assume o projeto de Jesus não basta apenas cumprir a lei. Não basta apenas cumprir a lei. Gálatas 3, 6 a 18, diz assim: ser herdeiro da promessa de Abraão pela fé em Jesus Cristo crucificado. Ele diz: foi assim que aconteceu com Abraão. Ele acreditou em Deus e isto lhe foi posto na conta da justiça. Saibam, portanto, que os filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Vejam que Paulo está insistindo que é pela fé que nós somos considerados herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Diz assim, que em Abraão, foi dito para Abraão, que nele todas as nações seriam abençoadas. Então, o que Paulo faz? Paulo se fundamenta em Gênesis 15, Gênesis 18 e também, eu poderia dizer, Gênesis 12. E avançando, ele diz: o Deus de Abraão
reconhece a pessoa não pela prática da lei, mas por sua prática de amor ao próximo. Por sua prática de amor ao próximo. 4:4 é aquela passagem que Deus enviou o seu Filho por amor, nascido de uma mulher, para nos resgatar da lei. Para nos resgatar da lei. É por amor. Interessante que nós temos que pensar que do outro lado está a discussão do grupo que acredita que precisa da circuncisão. Então, talvez aqui, tentando entender o pensamento de Paulo, ele diz assim, de fato, capítulo 3, versículo 10, ele diz, aqueles que são pelas obras da lei estão debaixo de uma maldição, pois está escrito, maldito seja quem não persevera no cumprimento de tudo o que está escrito no livro da lei. De novo ele insiste, ora, capítulo 3, versículo 10, ele diz que quem precisa seguir a lei não consegue seguir todas as exigências da lei, nem aqueles que estão exigindo que vocês façam a circuncisão. Depois ele diz, maldito quem não persevera no cumprimento de tudo que está na lei, é o que está escrito na lei, né? Acrescenta, é evidente que mediante a lei ninguém é justificado por Deus, porque o justo viverá pela fé. E ainda, ele vai insistir, né? Gálatas 3, de 13 a 14, ele insiste que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em favor de nós, pois está escrito, maldito seja quem for pendurado no madeiro. E isso para que a bênção de Abraão, em Cristo Jesus, chegasse às nações, a fim de que recebêssemos, por meio da fé, a promessa do Espírito. Cristo se fez maldito por nós. Cristo se fez maldito por nós porque a lei dizia, maldito quem é pregado no madeiro. Paulo tem que mudar sua maneira de entender, porque Paulo, que tinha o evangelho da lei, afirma que agora o evangelho é Jesus Cristo crucificado. Tem aqui o hino a Jesus Cristo crucificado, que é um hino bastante conhecido. É um hino que as comunidades já cantavam. E Paulo pegou esse hino e colocou aqui na carta para exemplificar o que ele queria dizer. É como se nós, de vez em quando, pegamos alguns cânticos para reforçar o que nós queremos dizer. E esse cântico, que talvez seja aqui anterior aos anos 50, diz assim, ele estava na forma de Deus, renuncia ao seu direito de ser tratado como Deus, esvazia-se a si mesmo e assume a forma de servo, tornando-se semelhante a nós em tudo. E aí o texto continua, diz, ele se rebaixou, desceu, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o sobreexaltou. É bom a gente lembrar que Paulo era judeu,
zeloso, praticante da lei, observante, versado, ele conhece a lei. Então, ele era de um judaísmo oficial, que espera a figura de um Messias Salvador. Mas no momento que ele entra em contato com a comunidade, com a prática da comunidade, pouco a pouco ele vai sendo tocado pela graça de Jesus Cristo crucificado. Então, assim, onde é que Paulo vai buscar fundamentar que o crucificado é o Messias? É também nas Escrituras, porque ele é judeu. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quer dizer, Paulo busca fundamento nas Escrituras. E uma das bases de Paulo são os cânticos do servo sofredor. Né? Isaías 42, o Espírito de Deus está sobre mim para levantar os caídos, para agir na total contramão da violência. Eu não queria pegar, não, mas vou pegar Isaías 42, 9, porque é um texto muito bonito, que vale um encontro para a gente refletir esse texto. Diz assim, Isaías 42, você a gente logo vai reconhecer. Isaías 42 diz assim, eis o meu servo, em quem eu sustento. Eu coloquei nele o meu espírito. O espírito, até antes da monarquia, era colocado sobre o rei. Aqui é colocado sobre um escravo, servo. Né? Ele não gritará, não clamará, não fará ouvir sua voz na praça, não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio que ainda fumega, promoverá fielmente o direito. Não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra. Aí tem uma doxologia, diz, eu, Javé, chamei você para a justiça. Tomei-o pela mão e lhe dei forma. Quem é o servo de Javé? É aquele que é chamado para o serviço da justiça. E porque ele resiste no serviço da justiça, ele é perseguido e morto. Mas como ele é fiel até o fim, o projeto triunfa, Cânticos do Servo. Agora a gente pega esses cânticos do servo e reflete na vida e prática de Jesus. O cântico Isaías 42 é o servo que age no amor e na ternura, com o cuidado amoroso com as vítimas do sistema. Como é que Jesus agiu? Como é que Jesus agiu? O Espírito de Deus está sobre Jesus para agir na misericórdia e na ternura. E se a gente olhar Isaías 52, 10, ele entrega a sua vida e Deus acolhe. Ou seja, esses cânticos foram escritos no século 6 a.C. Paulo, as comunidades cristãs que têm Jesus crucificado, busca nesses textos proféticos populares fundamento para explicar que o crucificado é o Messias de Israel. Ok? Então, é interessante, é o que a gente já comentou antes, né? Jesus assume a maldição da cruz para transformá-la em bênção. Transformá-la em bênção
para quem acredita no amor gratuito de Deus. A morte de Jesus não é castigo de Deus. Ao contrário, é consequência da prática de Jesus, que assumiu o serviço da justiça até o fim. Ele foi coerente com essa prática. Ele foi coerente com essa prática. Ele entrega a sua vida, porque ele acredita, ele não retrocede o compromisso com os pobres e excluídos do seu tempo. Interessante, eu pelo menos acho que a cartinha escrita às eclesias da Galácia, ela traz alguns elementos fundamentais da identidade cristã, que são válidos. Eles aqui são a base para a teologia que veio depois. Gálatas 3, 26 a 29, é um antigo hino batismal que Paulo, ao pegar esse hino e colocar também nessa carta, ele insiste que a nossa identidade passa por aqui, que a identidade cristã passa por aqui. Vejamos bem, se alguém tiver a Bíblia, pode abrir, capítulo 3, 26 a 29. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Só lembrando, no judaísmo tardio, depois da instituição da Torá, quem que era filho de Deus? É quem é justo, é quem segue todas as prescrições da lei. O que é que Paulo diz? Vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não é o seguimento da lei, ele está insistindo com os neoconvertidos, que me torna filho de Deus, mas é a fé em Cristo Jesus. Vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Todos vocês que foram batizados se revestiram de Cristo. Tem um cântico que fala, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Deixar que Cristo viva em mim é reproduzir as atitudes de Jesus Cristo na minha própria vida. E aqui ele diz, pelo batismo, vocês se revestiram de Cristo. Portanto, não há judeu nem grego. Judeu tem seus preconceitos, grego tem seus preconceitos. Né? E o que mais atrapalha a convivência são os preconceitos. Né? Cada um tem os seus preconceitos de etnia. Sempre achar que um é melhor do que o outro. Então, assim, não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Império Romano, 2/3 da população era constituída de escravos. E há uma hierarquia muito grande. Senhor, tu lavar meus pés jamais. Porque eu me lembrei da cena de Pedro, né? A distância entre o senhor e o escravo era muito grande. Como é que o senhor lava os pés do escravo? Jamais. Então, não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher. Todos vocês são um só em Jesus Cristo. Há muitos textos antigos que comprovam como a mulher era minimizada no século I. Então, assim, as diferenças existem. Elas existem como existem até hoje. Mas o que Paulo está dizendo? Em Cristo
Isso não importa. Em Cristo não importa. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Conforme a promessa que já se realizou em Jesus Cristo. Eu coloquei aqui o hino batismal, era muito cantado nas comunidades. Ele é repetido na primeira carta aos Coríntios, em Romanos e na carta aos Colossenses. Em Cristo somos um. Em Cristo, essas diferenças sociais não importam. Em Cristo não existe nenhuma barreira que possa nos separar. Agora, assumir de novo a circuncisão e a lei, começam as separações. Estrangeiros, pobres, impuros, mulheres. Como? Vocês foram libertos em Cristo Jesus para a liberdade. Querem de novo se tornar escravos? É a pergunta de Paulo e é a indignação. Ok? Apesar da indignação, Paulo está tentando explicar aqui no capítulo 3 e capítulo 4 que a justiça não vem da lei. Né? Quando chega no capítulo 4, 12, ele insiste, ele muda o tom. Ele muda o tom. E aí a gente vai ver um Paulo muito carinhoso e preocupado com os seus ouvintes. Ele diz: eu lhes peço, irmãos. A palavra irmãos aparece 7 vezes na carta aos Gálatas. Então, eu lhes peço, irmãos, tornem-se como eu, porque eu também me tornei como vocês. Eu me fiz sem lei para estar com vocês. Eu transgredi a lei para estar com vocês. Por que vocês agora querem seguir a lei? Para que vocês querem fazer isso? E Paulo ainda insiste: vocês não estão fazendo nenhum mal a mim. Vocês estão fazendo mal a si mesmo. Apelando para o aspecto emocional, Paulo diz: apesar da minha aparência ter sido para vocês uma provação, vocês não me desprezaram nem me rejeitaram. Ao contrário, me receberam como um anjo. Onde foi parar a alegria que tinha? Eu me tornei... se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos e os dariam a mim. Será que agora eu me tornei inimigo de vocês? Paulo apela para a relação que existe entre ele e a comunidade. E aqui tem uma expressão carinhosa de Paulo, ele diz assim, aqui está, meus filhos. No grego é teknia, que quer dizer meus filhinhos. Por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. Expressão bonita, porque Paulo aqui se coloca como mãe. Então, assim, Paulo, nas comunidades por onde ele passou, ele sempre teve esse cuidado em criar laços com as pessoas. Porque ele acredita na importância de criar laços para a construção do reino de Deus. Na carta aos Filipenses, ele diz: Deus sabe
o quanto eu amo você. Então, assim, interessante que na carta aos Gálatas, como também nas outras cartas, nós vamos olhar, vamos ver o esforço de Paulo em criar laços com as pessoas. Duas coisas, ele cria laços com as pessoas e por onde ele passa, ele também tem o cuidado de formar aí uma comunidade, um núcleo que vai continuar a missão de Paulo. Paulo insiste ainda na liberdade cristã. Vocês foram chamados para viver segundo o Espírito de Jesus Cristo crucificado, contra a escravidão da lei. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa assim que, vamos ver se eu acho no texto agora, né? Porque ele diz assim, o Espírito é livre. Ninguém prende o Espírito. A ruá de Deus, que é vento, que é sopro, ela tem a função de criar, de organizar, de profetizar. Essa ruá de Deus que estava em Jesus, e ele agora diz, Deus coloca esse Espírito do seu Filho em nós. Então, assim, se nós fomos chamados para viver a liberdade, vivamos segundo o Espírito. Vivamos segundo o Espírito. Mas, assim, mas que a liberdade não seja pretexto para a libertinagem. Ao contrário. Vou repetir, vocês foram chamados para a liberdade. Então, vivam segundo o Espírito. Vivam segundo o Espírito. Mas que isso não seja pretexto para a libertinagem. Ao contrário. Sejam escravos uns dos outros. Eu estou lendo aqui, capítulo 5, versículo 13. Sejam escravos uns dos outros. A Bíblia, às vezes, ameniza a tradução, coloca, ponham-se a serviço uns dos outros. Mas o original é mais forte, né? Esteja a serviço do outro, pelo amor. Não é um amor qualquer, é o amor ágape, é o amor que me impulsiona para o bem do outro. E ele diz assim ainda, 5,14, toda a lei está completa num só mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. E aqui não é para amar só entre judeus, não. Parece que esse amor aqui é para todos. Então, ame o próximo como a si mesmo. Perfeito, você está cumprindo toda a lei. Você está cumprindo toda a lei. Eu insistia com vocês na semana passada que para Paulo não está preocupado com a circuncisão ou com a incircuncisão. Tanto faz. Para ele, o importante é estar em Cristo. Ele diz assim, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E sim, a fé que age através do amor. Fé que age através do amor. Como é que uma fé age através do amor? A fé age através do serviço ao próximo. A fé age através do amor ao próximo, que é um amor irrestrito e incondicional. Essa fé age através de carreguem o peso uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Eu estou no capítulo 6, versículo 2.
É interessante porque ele diz assim: eu insisto, se vocês assumem a circuncisão, Cristo de nada lhes adiantará. E quem assume a circuncisão é obrigado a observar a lei toda. Aí ele volta, nós, com efeito, aguardamos com ansiedade no Espírito a esperança daquela justiça que vem da fé. Portanto, ele vai dizer, se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. E aí é interessante porque o que é seguir o Espírito? Não é só ficar louvando ou rezando, não. É agindo concretamente a serviço do irmão. Porque ele diz assim, capítulo 5, 22, o fruto do Espírito é o amor. O amor como a virtude principal que engloba todas as outras. É amor, engloba alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. E ele acrescenta, contra essas coisas não precisa de lei. E quem é de Cristo já crucificou os desejos da carne. Porque o que são as obras da carne? Uma vez que eu falei do fruto do Espírito, que está no singular, eu tenho que falar das obras da carne, que são ações externas. Ele diz assim, as obras da carne são união ilegítima, impureza e libertinagem. Estes três primeiros problemas estão relacionados com problemas sexuais. União ilegítima, impureza, libertinagem. É objetificação do corpo do outro. É tornar o corpo do outro objeto. Depois ele diz idolatria, feitiçaria. Idolatria, feitiçaria está relacionado com Deus. Eu rompo o meu relacionamento com Deus. Depois ele diz aqui, ele vai dar 7 ou 8 defeitos ou problemas que têm a ver com as relações interpessoais. Inimizade, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismos, invejas. São atitudes que destroem as relações interpessoais. E ele ainda cita bebedeiras, farras e outras coisas. A lista não está completa, mas ele diz assim, bebedeiras e farras ofende a si mesmo. Obras da carne são atos externos que ferem meu relacionamento com o outro, ferem o meu relacionamento com Deus, comigo mesma e com a comunidade. Obras da carne, eu preciso de lei, a lei proíbe, mas ela não impede que se faça de novo. Por isso ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne junto com suas paixões e desejos. Talvez ele parta do princípio, e acho que isso existe até hoje, de quem é cristão é gente virtuosa, é pessoa boa, é pessoa capaz de desenvolver relações fraternas.
Tomara Deus que seja. Tomara Deus que sejamos, de fato, pessoas capazes de nos abrirmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque ele diz assim, vocês foram chamados a viver no Espírito. Se estão no Espírito, não estão debaixo da lei. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, irão acabar se destruindo. Talvez tenha falado demais, tenha ficado um pouco abstrato, mas tudo isso para falar que a liberdade cristã, Paulo tem bem claro, que é viver segundo o Espírito de Jesus Cristo crucificado, contra a escravidão da lei. Anotem aí no caderninho de vocês, ou em um pedaço de papel que vocês têm por perto, se vocês quiserem uma síntese da carta aos Gálatas, a gente tem aqui no capítulo 5, de 2 a 6. Capítulo 5, 2 a 6, nós temos uma síntese da carta. Tudo que trata na carta está aqui. O restante é só desdobramento dessa carta. Ok? Eu já trabalhei essa parte aqui, né? Então, assim, parece que, de fato, essa insistência nas obras da carne é porque na comunidade dos Gálatas devia existir muitos membros que eram movidos ou orientados pelo espírito da helenização, que buscam o seu próprio prazer. Prazer, poder, quer dizer, o que vale sou eu, o outro que se dane. Movidas pelo espírito da competição, do poder e do prazer. Talvez por isso Paulo também insiste nesta questão. Alguns membros radicalizaram a liberdade e a transformaram em instinto egoísta. Instinto egoísta e injustiça social. O convite de Paulo na carta aos Gálatas, e eu penso que nas outras cartas também, é colocar-se ao lado do povo sofredor. Eu lhes peço, irmãos, tornem-se como eu me tornei como você. Assumir na própria vida o estilo de vida assumido por Jesus Cristo. E, por fim, Paulo insiste, né? Carregar as marcas de Jesus. Ele diz assim, eu não tenho nenhum motivo para me vangloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. E é interessante que, se a gente olhar nas cartas de Paulo, Paulo traz muitas marcas de Jesus, muitos sofrimentos emocionais, como é da carta aos Gálatas, ele está sofrendo por essa comunidade que está em vias de fazer a apostasia, assumir outro evangelho, né? Mas Paulo também foi bastante perseguido. Ele relata em várias cartas os sofrimentos que ele passou por assumir Jesus Cristo crucificado. Ok, eu termino por aqui. Acho que essa carta é uma carta para a gente ler e reler várias vezes, né?
ela traz princípios da nossa identidade cristã. Seguir Jesus Cristo crucificado e assumir na nossa vida essa prática. E a prática de Jesus crucificado passa pela vivência do Espírito, que é um Espírito que nos conduz a uma vida que procura o bem do outro. No amor, sirvam uns aos outros. No amor, ame o seu próximo. O fruto do Espírito é o amor. E se a gente vive o amor, não precisa de nenhuma lei. Ok? Não sei, Fernando, se tem aí alguma pergunta, alguma observação. Muito bom, Maria Antônia. Muito legal. Está me ouvindo? Então, né? Tô. Ótimo. Muito legal. A gente gostou muito. E tem sim, tem perguntas aqui, não é? Mas tem umas colocações interessantes também, né? É, interessante, né? A Maria das Graças fala, né? Maria Antônia, prazer em te conhecer, né? Obrigada. Isso. E a Silvia Laroca, né? Ela comenta: estou encantada com Paulo, o seu posicionamento e entendimento, fé, amor, ao entender o Cristo crucificado, né? A Luciene nos pega uma frase que você diz, né, e de Paulo, né? Em Cristo, o pensamento de Paulo passa do legalismo para o amor, né? Isso é muito interessante também, né? Aí, se você quiser comentar um pouco isso, eu acho bonito, isso também a mim me fala muito, né? É É, passar do legalismo ao amor. Há duas formas de seguimento, né, que Paulo fala. é verdade, porque Paulo teve que mudar a sua maneira de ver Deus, de ver o mundo, de ver as Escrituras, porque veja, alguém que era defensor ferrenho da lei, ele mesmo diz, né? Eu estava acima dos meus compatriotas. E, de repente, ele tem que repensar essa lei em vista da graça, do amor que ele vê realizar em Jesus Cristo. Então, aos poucos, ele foi sendo tocado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E assim, não é à toa que ele passa um tempo retirado, né? Porque caíram as certezas da lei. Ele ficou cego, cego sim, porque todas as certezas que ele tinha caíram por terra. Então, ele precisou refazer o seu modo de ver, o seu modo de entender, né? Ele diz assim, como é que é? Ele diz aqui na carta aos Gálatas: vocês ouviram falar como eu me comportava no judaísmo, como eu perseguia com veemência a igreja de Deus e a devastava. E também como eu superava muitos compatriotas da minha idade no judaísmo, por causa do meu extremo zelo pelas tradições. Então, é alguém que é extremamente zeloso, mas quando ele diz em uma das cartas, e aqui também ele diz, quando ele encontra com Jesus Cristo crucificado, tudo isso para ele se tornou lixo. Palavras dele, né? Palavras dele. Ele foi revendo, repensando. E aí, aquilo que ele mesmo diz, a, a, a questão do amor, contra o fruto do Espírito não tem lei. Né? Eu pensei na palavra de Santo Agostinho que diz: ama e faze o que queres. Porque quando a gente ama, a gente só pensa no bem do outro. Né? Ama.
e faze o que queres. Mas não é um amor qualquer. É um amor aqui, nesta carta, o amor aqui é ágape. E a gente tem um hino ao amor, que é 1 Coríntios 13, que lá tem uma definição do que é o ágape. Se eu posso fazer tudo, eu posso dar até a minha vida, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Põe aí para vocês meditarem, eu acho que a 1 Coríntios 13, 1 a 13, é um poema que a gente tem que meditar, meditar e praticar. Viver o amor é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. O amor nos desinstala. Como diz o próprio Paulo, o amor não é egoísta, né? Tem um poeta que eu gosto muito, Manuel Bandeira, ele fala: amar é trocar a alma de casa. Bonito, né? Claro, ele falava em outro sentido, mas serve também para nós, porque quando nós amamos, o foco é o outro. O foco é o outro. Quando nós amamos, nós saímos dos nossos interesses egoístas. Nós saímos da nossa prática observante da lei. Porque nós também podemos cair no legalismo. E muitas vezes caímos, né? Muitas vezes caímos no legalismo. Ok? Ok. Pena que já está acabando, pena que já está acabando. Eu só queria. Aí agora é uma reflexão minha também, que tem mais coisas que a gente poderia explorar, mas é essa questão assim, a igreja e Paulo, a igreja durante a história, né? O que eu vejo é que parecia que a igreja tinha uma certa desconfiança de Paulo, não é? Então a gente no passado não se falava tanto de Paulo. E isso era porque a igreja tinha um certo medo da liberdade, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, Fernando, eu não sei, é um conjunto de fatores. Porque se você for olhar o nosso estudo na Igreja Católica, estudo da Bíblia, foi intensificado a partir do Concílio Vaticano II. Até então, o acento era muito mais muito mais na sacramentalização. Então, desde 1962, 65, Concílio Vaticano II, com o impulso da Dei Verbo, que os fiéis deviam ter acesso à mesa da palavra, da mesma forma que tem acesso à mesa da Eucaristia. Então, assim, a partir daí começa-se um processo de estudar, de aprofundar a Bíblia nos círculos bíblicos, nos grupos, nas comunidades. E você vê, em muitas comunidades, a gente quase não estuda a Bíblia. As cartas de Paulo são lidas nas celebrações quase todos os domingos. Elas são lidas nas celebrações. Né? Então, eu acho que é fruto de um processo. A gente vai descobrindo pouco a pouco essa riqueza, né? Essa riqueza. As cartas de Paulo estão na base, na fundamentação da nossa teologia, não tem dúvida. São os escritos fundantes, foram os primeiros escritos. Talvez não fosse de um domínio mais amplo, mas pouco a pouco isso vai, graças a Deus, a gente tem hoje possibilidade de aprofundar esses estudos, né?
de ler. Porque antes, eu estou dizendo isso de mim também, a gente tinha aquele posicionamento de ler o texto e tirar a mensagem para a vida. Eu leio o texto e tiro mensagem para a vida. Eu não estou lendo Bíblia, eu estou lendo o que eu penso do texto bíblico. Então, o que é preciso fazer? É eu ler o texto, colocar no contexto, entender a problemática que existia lá, no tempo em que foi escrita, qual o objetivo que foi escrito, para depois eu tentar entender e tentar perguntar. E para mim, e para nós hoje. Então, assim, eu trabalho com Bíblia desde 1980, mas foi quando eu cheguei na teologia e um professor Chique, que eu trabalho com ele há mais de 20 anos, ele fez aquilo que eu devia ter feito a vida toda. Ele perguntou assim: olha, para a gente entender um texto, a gente precisa responder quem escreveu, quando foi escrito, o que foi escrito e para quem. Eu caí das nuvens, porque são perguntas de interpretação de texto. E se eu responder essas perguntas para qualquer texto, eu já tenho alguns elementos para entender o texto. Quem escreveu? Termos de Bíblia, nem sempre a gente vai identificar quem escreveu. Tem texto que a gente não consegue, mas a gente consegue ver o grupo que está por trás. Quando foi escrito? Um texto escrito na década de 50, Novo Testamento, é diferente de um texto escrito no século II, primeira carta de João. Então, quando foi escrito? Para quem? Para quem foi escrito? Foi escrito para as eclesias da Galácia que estavam vivendo uma crise na sua vivência do Evangelho. Né? E o que foi escrito? Então, assim, é um processo, e coloquem essas perguntinhas como um brinco aí na Bíblia de vocês, para vocês se fazerem sempre. Né? Ah, mas onde eu vou encontrar a resposta? Hoje em dia, nós temos muito, qualquer Bíblia boa traz introduções, tem algumas introduções a cada livro, que são introduções que nos ajudam a nos situarmos no contexto. Sem contexto, o texto vira pretexto. Eu posso usar o texto para justificar qualquer coisa. Qualquer coisa. Aliás, a gente está vendo isso hoje, hein? Aí no Brasil. Perfeito. Então, assim, é a gente entender o texto. Gente, um texto escrito no século I, ele tem aqui uma mensagem para o século I, ele tem um destinatário no século I, eu estou no século XXI. Quanta coisa mudou. Então, se eu não entendo lá, eu posso ler o texto de maneira fundamentalista. E ler o texto fundamentalista, muitas vezes, é ir contra o espírito que há no texto. Maravilha. Maria Antônia, Diga. quero te agradecer demais por esses 2 encontros, por tudo, tanto que você nos ensinou, pelo teu carinho conosco, pelo teu cuidado em preparar esses encontros. E muita gratidão, e a gente reza a Deus agradecendo pela tua vida e pela tua disponibilidade. Eu aqui já vou encerrar minha parte, mas antes de você também encerrar a sua, você estava dizendo que você vai dar um curso bíblico aí. Talvez você pudesse falar um pouquinho para talvez aí algumas pessoas possam se animar a participar desse curso. Eu não sei se vai ser virtual, né? Eu não sei, tá? Mas se for, quem sabe. Então, nos meses de
outubro e novembro, o Centro Bíblico Verbo está promovendo 2 cursos. Um curso é na segunda-feira. Na segunda-feira sou eu que vou dar. O curso da segunda-feira é sobre sociedade e religião no Império Greco-Romano. Ou seja, é eu entender, por exemplo, aqui na comunidade dos Gálatas, tinha outras religiões. Essas pessoas que vieram para o movimento de Jesus vieram de outras religiões. Então, vamos entender a sociedade, o mecanismo socioeconômico, político e religioso da época como elementos para a gente entender melhor os textos que estão no Novo Testamento. Então, esse é um curso que acontece na segunda-feira. E na quinta-feira, o professor Shigeyuki Nakanoze vai começar um curso de introdução ao Novo Testamento. Acho que ele está dando os evangelhos. E eu digo para vocês, quem estuda com o Shige fica, desculpe a palavra, viciado em Bíblia. Bom. Então, assim, tem 2 cursos, procure no site do Centro Bíblico Verbo. Naquela folhinha que eu mandei para vocês, no final tem aí as explicações. Muito obrigado. Eu penso o seguinte, é um curso, são 2 meses, ou na segunda ou na quinta. Vale a pena. Vale a pena porque é a gente conhecer aquilo que faz parte da nossa espiritualidade, onde nós estamos ancorados, né? E é tão bom quando a gente lê e entende, pode também dar uma palavrinha. É um mundo, eu acho que estudar a Bíblia é para a vida inteira, E cada vez que eu leio esses textos, eu me sinto pequena diante deles, porque existe uma distância sociocultural, religiosa, política entre nós muito grande, né? Entre mim e esses textos existe uma distância muito grande. Quanto mais eu conheço o contexto, mais eu posso entender o texto. Se alguém se aventurar a vir fazer um dos nossos cursos, boas-vindas. Ok, Fernando? Ok. Muito obrigado mais uma vez e obrigado também a todo mundo que esteve conosco esses 2 encontros, né? Foi muito bom estar com vocês, aprendermos juntos. E, se Deus quiser, a gente ainda vai ter outras tendas bíblicas, né? E vamos ter, inclusive, se Deus quiser, vamos convidar novamente a Maria Antônia a estar conosco. Muito obrigado, gente. Sim, eu queria só terminar com 2 coisinhas que Paulo insiste. Primeiro, capítulo 6, versículo 2. Carreguem o peso uns dos outros. Carreguem o peso uns dos outros. Sejam solidários. E assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Carreguem o peso uns dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Ele insiste também, não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todas as pessoas. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E ele diz assim ainda, em Cristo somos uma nova criatura. Em Cristo nós somos pessoas renovadas. Ao despedir-se da comunidade, ele diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, irmãos.
Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Obrigada, que Deus, que o Espírito de Deus nos conduza nessa caminhada. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, valeu, obrigada pela companhia.